Boa tarde, está no ar o programa Ação e Reação. Eu sou Luciana Faria e estou aqui ao vivo todas as quintas-feiras trazendo informações, notícias, curiosidades para você. Você pode acompanhar o programa aqui, toda a programação da TV Com no canal 8 da Vivo, no canal 11 da NET, pelas plataformas de streaming, pelas redes sociais, pelo portal www.tvcomsantos.com. O programa é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira às 13h30, com reapresentações às 23 horas e 1 hora. Sábado e domingo, reapresentações às 21 horas e 1 hora. Envie sugestões de pautas, envie elogios, críticas para o WhatsApp aqui da TV, DDD 1397 417 5194. Olha, tá aqui embaixo. Não esqueça de dizer o seu nome, o bairro, a cidade, o país, o estado que você está participando, para que a gente possa aí ler a sua mensagem durante o programa. Hoje temos duas convidadas especiais, não é porque começou o mês de março, mês aí dedicado em políticas públicas, em ações aí para proteger a mulher, valorizar a mulher, mas hoje temos aqui duas médicas, né? E eu particularmente tenho um carinho e uma admiração por essas duas mulheres que agora, além de médicas, estão entrando aí, assumindo uma responsabilidade, e eu não podia deixar de trazê-las hoje aqui. Maria Heloísa Ventura, médica pediatra, está à frente do Hospital Infantil Gonzaga, e também doutora Silvia Picado, médica cirurgiã de cabeça e pescoço. Como a doutora Silvia Picado é a primeira vez que ela vem hoje aqui na TV Com, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu adorei o convite, espero que seja um bate-papo super especial. Maria Heloísa Ventura. Ou Elô. Elô. Maria Heloísa é aquele só quando o pai tá brigando. Só quando o pai tá brigando. E a Elô, para quem não sabe, ela também tá sempre aqui participando do PodPed, né? Isso mesmo, temos que voltar, é um espaço que foi criado pela nossa amiga Fernanda, que é para falar muito da parte da pediatria, assim, ao vivo, sabe? Tá tendo uma virose, Elô, vamos falar no PodPed, tá tendo, a gente teve algum caso diferente, trouxemos residentes, a Silvia, todos os médicos respeitados da nossa região que atendem criança, vieram aqui no PodPed. Olha, eu particularmente eu não tenho filhos, mas eu sou fã número 1 do PodPed, porque traz muita informação. Obesidade infantil, nós vamos falar sobre isso hoje, sobre as alergias, sobre TEA, né, essas síndromes, agora que no passado acreditavam que a criança tinha alguma doença mental, mas na verdade tem um déficit de atenção, alguma coisa assim. Então sempre tem informações muito importantes. Educação alimentar. Então, sim, o programa PodPed é bem legal. E você, como eu, que não tem filhos, mas é tia, né? Eu sou tia de 3, um de 2 anos, uma de 14, já a outra, maior de idade, 18 anos. É sempre bom a gente estar informado. Principalmente eu que passo final de semana com as crianças, né? O que dar, o que não dar, os sintomas. Então, é bom. Então, fica a dica aí para você acompanhar o PodPed, que é exibido aqui na TV Com. Bom, vamos falar hoje Você já ouviu falar pagamento com doação de sangue? Pois é, uma lei proposta aí que já começa criando polêmicas sobre penalidade de ter o pagamento em doação de sangue. É uma iniciativa que une educação de trânsito e solidariedade. A Câmara Municipal da cidade de Cachoeira de Itapimirim, no Espírito Santo, aprovou por unanimidade o projeto de lei 05 de 2026, cuja proposta permite que motoristas multados por infrações de natureza leve ou média optem pela conversão da penalidade em doação voluntária de sangue. A medida força em infrações de menor potencial ofensivo e exclui terminantemente multas graves ou gravíssimas, bem como aquelas que geram suspensão do direito de dirigir. O objetivo, segundo o autor da lei, é fortalecer os estoques
de hemocentros locais e promover uma política pública de estímulo à saúde e à cidadania. Então, para você entender o seguinte, lá no Espírito Santo, com a aprovação desse projeto de lei que só fica valendo para o Estado do Espírito Santo, se o infrator de trânsito, né, receber uma multa, e aí essa multa não vai excluir a pontuação da carteira de habilitação, mas você pode deixar de pagar essa multa fazendo aí essa ação solidária, que é uma doação de sangue. A gente sabe que hoje em dia está muito difícil fazer coleta voluntária de sangue, né, para estocar aí os bancos de sangue dos hospitais e clínicas. Então, o Espírito Santo, devido a essa deficiência, trouxe aí essa lei que foi aprovada. E o objetivo justamente é esse, incentivar a doação de sangue e a cidadania, trocando a punição financeira, não é a pontuação, por um ato solidário de doar sangue. E aplica-se a multas leves e médias, e a pontuação, quer dizer, a conversão da multa, né, não implica necessariamente exclusão da pontuação aí na carteira de habilitação, focando a isenção somente no valor financeiro da multa. E os locais de doação no Espírito Santo deve ser realizada em hemocentro, bancos de sangue ou unidades oficialmente conveniadas pelo SUS. O Poder Executivo Municipal do Espírito Santo tem 60 dias para regulamentar os procedimentos, incluindo regras para evitar fraudes. Gente, e o objetivo é muito bacana. Incentiva e faz parte de um conjunto de propostas municipais que surgiram desde o início do exercício de 2026, com o objetivo de trocar as multas por doação de sangue e até medula óssea. Quando eu li no projeto de lei medula óssea, eu já fiquei apaixonada por esse projeto de lei que foi aprovado no Espírito Santo. E que, olha, vou aqui torcer para que vários estados façam uso desse projeto de lei, porque a gente sabe que criança, quando é diagnosticado com câncer, precisa de um doador de medula óssea. E aí, já pensou? O SUS tendo esse banco de dados de medula óssea, quantas crianças não vão ser salvas, né, doutora? O sangue, muitas vezes, você pode até ter uma cirurgia cancelada, né? Uma criança, uma adolescente que vai precisar ali de um sangue, não tem dia e não tem hora. E a gente vê muitas vezes que os bancos de sangue, no final do ano, começa a ter muito menos doador, algumas datas. Então, para quem está trabalhando no hospital, tem que ter o sangue disponível sempre. Então, é uma opção ali para você ter sempre o estoque de banco de sangue num bom patamar. E se você tem uma rede de medula óssea disponível, é um sonho, né, para uma criança que procura a cura. E você trocaria a multa, quer dizer, o pagamento por uma doação? Eu já sou doadora, porque quando a gente passa, assim, eu já tinha doado sangue e quando a minha mãe precisou, você vê como é difícil você precisar de um parente seu e você não ter um sangue ali disponível. Então, eu acho que quem preenche ali os requisitos, vá doar sangue, se cadastre como doador e também se cadastre como uma pessoa que possa doar sua medula. Doutora Silvia Picado, médica cirurgiã de cabeça e pescoço. Médica cirurgiã, é óbvio, né? Quem faz cirurgia tem que ter sempre ali um banco de sangues à disposição caso necessite. Já ocorreu de cirurgias serem canceladas porque não tinha disponível para atender aquela cirurgia de alto risco? Já, assim, principalmente, né, quando a cirurgia eletiva é uma das coisas que a gente tem que avisar previamente o hospital. E como a Elo falou, né, tem momentos que o banco de sangue do hospital tá no mínimo, principalmente próximo a essa época de festas. E justamente, né, tem algumas empresas que têm iniciativa de, com doar sangue você ganha uma folga, né, às vezes você consegue algum benefício. O Exército também fizeram algumas ações na Santa Casa, alguns anos nesse sentido. E, poxa, que legal você poder converter um pagamento,
numa coisa, na verdade, muito mais útil, né? E no útil imediato. E lembrar que a gente falou da doação da medula, para você fazer o cadastro, né? Aqui na nossa região, no Hospital Guilherme Álvaro, é super simples, é através da coleta de sangue, você não precisa, a pessoa às vezes acha, vai, né, colher medula, vai ter que colher uma coisa mais profunda. E com isso você fica num cadastro internacional que você pode um dia ajudar alguém. E aí a pessoa, quando vai fazer a doação de medula óssea, ela já é extraída a medula no momento que ela se mantém à vontade de doar, ou ela simplesmente vai fazer um exame, e aí esse exame vai ficar no sistema, e quando necessitar do doador, essa pessoa é convocada para doar a medula óssea. Exatamente. Se você fica no sistema, e na verdade você não é convocada, né? Eles pedem, né, ver a compatibilidade, e aí naquele momento perguntam novamente se você se propõe a fazer. E é justamente o que você falou, poxa, você conseguir salvar uma vida, é uma coisa tão especial, por que não se cadastrar? Então fica aí a proposta, espero que o Espírito Santo seja pioneiro realmente, já é pioneiro, espero que outros estados, como o estado de São Paulo, né, adote aí essa lei. Quero parabenizar esse vereador do Espírito Santo com essa proposta de lei aí, né, educou o trânsito e ainda converteu aí a penalidade financeira, que é quando você toma a multa lá, sempre vem o carnezinho, né? Eu brinco lá no escritório que quando chega aquela carta do governador do estado autuando, né, aquela multa em rodovia, né, que a gente pega uma rodovia e dá uma pisadinha, né, no pé, eu falo, nossa, o governador do estado já tá mandando cartinha, lembrando de mim aqui, que eu fui multada aí por excesso de velocidade. Mas você vai deixar de pagar essa multa fazendo aí a doação de sangue. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Creio eu que muita gente vai mudar a habilitação para o Espírito Santo justamente para deixar de pagar a multa e fazer a doação de sangue. Então, acho positivo. Se os outros estados não querem perder aí o número de pessoas cadastradas, é melhor adotar esse projeto de lei fantástico. E vamos para o segundo assunto da pauta, gente. Eu estava vindo até para cá, na João Pessoa agora, e vi uma placa lá da CUT contra demissões em massa, né? Tá, nós estamos em período eleitoral, se fala-se no trabalho 6x1, 5x2, 4x3, então assim, um fervo, vamos dizer assim, um vulcão assim. E agora, pois os coaches dizem em suas palestras que trabalhe enquanto eles dormem. Essa é a cultura da produtividade tóxica e estabelece ultrapassar o limite do saudável para a saúde. A gente sabe que para você conquistar algo, se você não é herdeiro, você vai ter que trabalhar, né? No nosso país tem muita gente que conquista muita coisa através de corrupção, né? Mas se você é um cara do bem, pessoa honesta, se você não nasceu herdeiro, você vai ter que trabalhar. E a gente sabe que se a gente, para conquistar um sonho, se você não quer demorar muito tempo para conquistar aquele sonho, você vai ter que trabalhar, fazer hora extra, dupla jornada, 2 empregos para realizar esse sonho o quanto antes. E aumentar a produtividade. Por si só não deve ser visto como algo ruim, né? Refere-se à capacidade de produzir mais e melhor, otimizando os recursos disponíveis sem comprometer a qualidade do que é entregue e muito menos a integridade e o bem-estar de todos os envolvidos. Mas o mercado de trabalho de uns anos para cá, pós-pandemia, frases soltas de palestras de coaches e programas de mentoria geram gestores mais do que exigentes e profissionais, que buscam a ascensão financeira dos modelos apresentados e exigidos. O trabalho passa a ocupar o espaço antes dedicado ao descanso e até mesmo ao convívio familiar, ao lazer, entre outras atividades essenciais para a vida saudável. E você acha que as empresas devem ter um compromisso com a saúde profissional e elevar as exigências, ou essa é uma tendência de mercado irreversível?
Será que as pessoas realmente estão querendo trabalhar mais para conquistar seus sonhos, abrir mão do lazer e da família, como tem acontecido aí em muitas palestras de coaches e programas de mentoria? Ou será que a população realmente está buscando aí descansar mais, entrar na carga horária de jornada 5x2? E aí eu queria saber de vocês que são médicas. É ótima essa pergunta para quem é médico, né? Trabalha 12x36, 12x12, 24x7, 24x7. Essa para mim é nova. E aí, doutora Elô, você acha que realmente trabalha enquanto eles dormem? Você trabalha enquanto eles dormem. Eu trabalho. Ainda à frente de um hospital infantil. Exato. O Hospital Infantil Gonzaga, cuidando de crianças e pais ali desesperados, né? É verdade. E fora isso, a gente ainda tem que ali colocar naqueles pratinhos, né? O trabalho, a família, a maternidade. Então, a gente está em março, né? O mês da mulher que está fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Então, a gente tem que achar o equilíbrio, realmente. Mas algumas profissões, como a nossa, realmente, eu não consigo fechar a loja, né? Então, o tempo todo e tem a mensagem, a gente está lá no banho pensando, aquele paciente, será que eu troco antibiótico? Amanhã eu vou pedir esse exame. Então, o médico é um pouco... E o médico está no lazer, está no descanso, está na folga, naquela folga curta, trabalha 24 horas, está folgando 7, mas já vê o WhatsApp... Não, 7 dias por semana. 7. Está folgando 7 horinhas, mas já vê o WhatsApp ali... Corre que deu ruim, né? E ainda com a rede social, parece que a nossa vida ficou ainda mais, a gente tem aquela cobrança, né? Olha, não respondi essa mensagem, vou deixar o telefone um pouquinho aqui, tem um monte de mensagem ali para ser respondida, mas a gente tem que procurar algumas válvulas de escape, porque senão a nossa saúde mental fica muito ruim, né? A ansiedade, e a gente vê hoje, né, que os profissionais falam mais, mas também estão sofrendo mais, né? Do burnout, dos transtornos de ansiedade, daquela sensação de tá faltando sempre algo para eu fazer. Bom, de fato vai existir de tudo, né? Vai ter aquele trabalhador como eu, que trabalha, chega em casa, quer continuar peticionando, quer continuar vendo processos. A gente tem processos com 1.000 folhas, 2.000 folhas. Então, para a gente ler um livrinho de 60 páginas é fácil, né? Porque você lê um processo com 3.000 folhas, 5.000 folhas. E, às vezes, a gente acaba ali, tô na frente da TV, tô no notebook, mas já tô ali olhando, folheando o processo inteiro, estudando melhor aquele processo. Principalmente quando a gente vai fazer sustentação oral. Nos tribunais, você tem que saber até as páginas na hora de sustentar oralmente. Mas, doutora Silvia, a gente sabe que tem gente que trabalha muito, tem gente que quer a folga, quer esse trabalho 5x2, mas a gente sabe que para obter sucesso, a gente tem que realmente aí dar a palmatória para os coaches, né? Trabalham enquanto eles dormem, na verdade. Eu acho que a Elô falou bem, né? Nós como médicas, mães, a gente é multitudo. Eu como cirurgiã, é muito mais do que eu. Nunca fiz uma 12x36, né? Não. Mas quando a gente faz o que gosta, quando a gente faz com amor, é prazeroso, muitas vezes não parece que a gente está trabalhando, né? Eu brinco com a médica que opera comigo e ela fala sempre isso. Nossa, se a gente não estivesse ganhando nada hoje, a gente já está feliz. Eu estou feliz como se a gente estivesse viajando, eu estou feliz como se a gente estivesse num shopping, estivesse fazendo outro momento de lazer. Então, acho que a gente tem muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto na minha casa, eu tenho 2 filhas, que às vezes elas me cobram. E me cobram até nisso. Às vezes eu estou falando com um paciente em casa, ou estou resolvendo alguma coisa. Tem esse lado, e eu vejo também um outro lado, que como elas veem que eu gosto muito, muitas vezes elas querem comigo para o hospital. Mãe, posso com você fazer visita? Posso com você ver outra coisa? Agora, eu acho muito difícil quem quer vencer num país como o nosso, querer trabalhar menos. E muitas vezes, se você quer obter grandes ganhos, se você quer crescer na vida, crescer profissionalmente, a hora do começo da carreira, geralmente é a hora que você tem que dar o maior gás, né? E hoje em dia, doutora Elô, lidar com crianças ansiosas
e pais também, os pais estão mais ansiosos também. Então. A tecnologia tem trazido muita ansiedade, todo mundo quer tudo para já, para agora. Eu imagino a profissão da doutora, que é médica pediatra, que além de atender a criança que se apresenta com uma enfermidade no hospital, que a gente entende que merece toda a atenção, ainda tem que lidar aí com a ansiedade dos pais, né? Na hora de passar a informação. Hoje em dia o pai já quer entrar na rede hospitalar, já entra com o celular ligado. Como é que tá hoje ser médica nesse mundo, com esse mundo digital e de pessoas tão ansiosas? Como a Silvia falou, a gente tem que gostar muito, porque a profissão vira um pouco da gente, né? Tem muito... Sim. Não consigo dissociar onde é a Elô pessoa e a Elô pediatra, sabe? São pessoas únicas, é uma pessoa única. Mas a gente também tem que hoje lidar com crianças, principalmente depois da pandemia, né? Transtorno de ansiedade, essas crianças que querem... são desafiadoras. A gente tem visto mais esses casos na pediatria também. Mas eu acho que a comunicação é importante demais, sabe? Você conversar com a família, explicar os limites, porque a gente vê, às vezes, no pronto-socorro, aquela coisa... tem várias crianças doentes, a gente tem aquelas classificações, né? O verde, o amarelo está mais grave e passa na frente do verde. Então, a gente sempre tá ali naquele ambiente que tem um desafio grande, né? Um potencial tumulto. Mas tem que treinar a comunicação e conversar... Mas não é fácil, não. Eu imagino, não é fácil, né? Tá muito difícil. Mas olha, além de médicas, essas duas mulheres incríveis, doutora Maria Heloísa Ventura, médica pediatra, está à frente de um hospital, o hospital mais importante infantil da Baixada Santista, que é o Hospital Infantil Gonzaga. Doutora Silvia Picado, médica cirurgiã de cabeça e pescoço. Elas ainda arrumaram um tempo para serem gestoras. E eu vou explicar para vocês. Pois é, a doutora Maria Heloísa Ventura, ela faz parte de uma chapa, a chapa 1, e vem com o cargo de diretora de relacionamento com cooperados. A doutora Silvia Picado, tá aí, olha, a chapa, ela já vai explicar direitinho para vocês. Doutora Silvia Picado também vem como conselheira técnica e tem mais uma mulher, doutora Lucimara, que vem como conselheira de administração. Pela primeira vez na história, 3 mulheres aí fazendo parte de uma chapa num universo masculino, extremamente masculino. Então, vocês estão quebrando, ou melhor, abrindo uma porta que num passado inteiro jamais teve mulheres fazendo parte aí de uma chapa para concorrer aos cooperados. É um desafio. A Unimed cooperada, né? A Unimed como uma cooperativa, foi a primeira cooperativa médica do Brasil. A Unimed começou aqui em Santos e pelo Dr. Castilho e Dr. Zé Luiz Barbosa, eles criaram a cooperativa que foi aí copiada e hoje a gente tem o maior sistema de cooperativa espalhada pelo Brasil inteiro, né? Então, em qualquer cidadezinha lá no interior, alguém conhece o nome Unimed. E realmente é um mundo dos homens. Dos homens, totalmente. Mas eu sempre gostei dessa parte da gestão e eu sempre coordenei a pediatria há muitos anos. Fui a primeira conselheira de administração, mulher, e a partir daí temos conselheiras no conselho técnico, no conselho fiscal, mas nunca tivemos uma diretora de cooperados. Então, eu aceitei esse desafio de achar um lugar no nosso pronto-socorro do centro médico, que a Silvia também trabalha lá, e hoje a medicina ela está muito mais feminina, né? Então, na pediatria, então, a gente tem um número muito grande de mulheres. Mas eu acho que a gente sempre fica naquela nossa vida, a correria da casa, do filho, do trabalho, e está sempre sobrecarregada. Mas talvez a gente tenha um espaço para a mulher crescer e poder ajudar ali outras mulheres a crescerem também, né? Então, aceitei esse desafio com amigas
E temos a chapa com o Dr. Guerra, que é o atual presidente, que vem toda aí no crescimento da empresa. E quando que vai ser as eleições para Unimed Cooperados, né? Cooperativa Unimed. Unimed, todo mundo sabe que a Unimed é um plano de saúde, né? Vamos dizer assim. Só que a Unimed são todos cooperados. A Unimed Santos, eu andei pesquisando, é uma das Unimedes estáveis financeiramente. Inclusive, a Unimed Santos fez um aporte para outras Unimedes, porque as outras Unimedes não estavam aí com uma estabilidade, com uma saúde financeira boa, e a Unimed Santos foi até uma das que acabou ajudando outras Unimedes. E aí, por que eu quis hoje fazer um programa diferente com duas médicas? Maria Heloísa Ventura, médica pediatra, como eu falei, e doutora Silvia Picado, médica cirurgiã. Por que eu estou falando toda hora a função delas, médica cirurgiã de cabeça e pescoço? Porque mãe, quando passa mal, a mulher vai para o médico. O filho, quando passa mal, quem leva é a mãe. Raramente a gente vê um homem no hospital, um homem levando o filho para o pronto-socorro, exceto se é o final de semana do pai. Mas como a mãe é a que passa a maior parte do tempo e tem conhecimento de tudo que acontece com o filho, a gente sabe que quem enfrenta lá o pronto-socorro, quem enfrenta o atendimento e fica lá acompanhando o filho, é a mãe, é a mulher. E é importante que você, quando for votar, vote numa equipe que está à frente para atender você. Por que eu falo isso? Essas duas médicas, elas trabalham lá na linha de frente dos hospitais. Elas estão lá na linha de frente. Tem muitos médicos que querem fazer parte de uma administração, de uma chapa, mas quando você liga para agendar consulta, nunca tem consulta disponível pelo plano de saúde da Unimed, porque a agenda do médico está lotada. Quando você quer um atendimento por aquele médico, ele nunca está lá na linha de frente dos hospitais. Mas essas duas mulheres, Maria Heloísa Ventura, que vem como diretora de relacionamento de cooperados da Unimed, e a doutora Silvia Picado, médica cirurgiã de cabeça e pescoço, que vem como conselheira técnica, estão sim na linha de frente. Eu vou passar a palavra para a doutora Silvia Picado, que vem como conselheira técnica, para ela falar um pouco dessa responsabilidade que você assumiu, que além de médica, cirurgiã, vem como também conselheira técnica da Chapa 1. Vou pedir para a produção colocar de novo aqui o portfólio da Chapa 1. Explica um pouquinho. Eu acho que o que a Elo falou é um futuro que não tinha como fugir, né? As mulheres estão crescendo na medicina. Hoje nas faculdades, mais de 80% dos alunos são mulheres. E por que não a gente está nas decisões principais? A gente está em cargos com voz e assim a gente espera, né, futuramente, cada vez mais que a mulher tenha voz. Que a mulher cooperada, que ela se sinta tranquila, que ela se sinta à vontade de vir falar o problema com a gente e que a gente possa ajudar a deliberar as coisas mais facilmente. E tem algum canal que os médicos cooperados da Unimed pode entrar em contato com vocês, verificar as propostas de vocês? Tem o nosso Instagram, que é @chapa1. E além disso, a gente tem, né, nos nossos grupos, pode entrar em contato no DAC, que nem você já falou, tanto eu quanto a Elo, a gente está sempre no centro médico, eu sou das médicas que mais opera lá, inclusive eu fiz a primeira cirurgia quando inaugurou o centro médico. E a gente está muito animada para poder, né, se Deus quiser, correndo tudo bem, a gente poder fazer uma gestão, mas com um caminho novo para as mulheres cooperadas. Então, olha, que dia que vai ser as eleições? 23 e 24, agora de março. E é isso que a Silvia falou, é muito importante. Porque a gente está ali, né? Assim, eu acho que nunca na linha de da minha frente. vida, eu estou na Unimed acho que há 25 anos, eu nunca não atendi Unimed. Então, assim, eu quero falar alguma coisa, quero saber. Sabe, a Elo tá ali, acha ela, a Silvia tá ali.
E eu fiquei muito contente com esse convite para ser da diretoria de cooperado, porque o diretor de cooperado é aquele que vai abraçar, porque nós somos uma cooperativa que administra um plano de saúde. Então, a gente precisa ter alguém que possa ser um ponto de apoio para um cooperado que está doente, que precisa ser uma autorização. E o olhar feminino, Lu, é diferente. Eu preciso fazer uma mamografia, por exemplo. Nossa vida é muito corrida. Se a gente não puder, tiver um canal lá no nosso centro médico que é próprio, né? Ele foi construído com o dinheiro da Unimed, sem empréstimo. E eu preciso fazer uma mamografia. Eu preciso ter um apoio de alguém da diretoria. Então, eu fiquei muito honrada com o convite e do feedback que eu tive de pessoas. Elô, realmente, esse cargo parece com você, porque pediatra e assim, né, mãe, né? Assim, acho que ninguém melhor que a Elô, que é alguém que, se olha para Elô, a palavra é acolhimento. É acolhimento, é verdade. Então, qualquer situação, independente, médico ou não, e, poxa, no apoio ao cooperado, que é aquilo que Elô, a hora que você vai chamar a sua empresa, né, que você é sócio, o seu principal problema, estou com alguém doente na família, eu preciso de ajuda com tal medicamento, com tal vaga, e é essa pessoa que vai ser aquela pessoa segura. Então, olha, se você é médico cooperado da Unimed, vai ter eleições dia 23 e 24. 23 e 24. Se você quer realmente, como cooperado, quer uma atenção especial para atender aí com mais celeridade, dignidade, né? Durante o seu trabalho junto ao seu paciente, nada como ter mulheres que acolhem, mulheres que ouvem, né? Que está ali disposta a ouvi-lo, a atendê-lo, a receber aí a sua reclamação, a sua sugestão e tentar de alguma forma trazer uma solução. Então, não deixe de votar na Chapa 1, que vai ter essas 3 mulheres engajadas que estão sempre na linha de frente. Gente, eu falo isso porque quem não tem um plano de saúde da Unimed, quem utiliza um plano de saúde da Unimed, se for lá em qualquer hospital, o seu plano de saúde Unimed na Baixada Santista, principalmente aqui em Santos, se você chegar na recepção, você vai saber que a doutora Elô está lá nos corredores do hospital, que a doutora Silvia também está lá nos corredores do hospital, né? No Hospital Infantil Gonzaga, a doutora Elô está lá 24 horas, né? Tendo um descanso de 7 horas, isso Às é verdade. Então, olha, vamos dar oportunidade para mudanças. E eu espero que você, médico cooperado, vote na Chapa 1 com essas mulheres brilhantes, extremamente responsáveis. Nós vamos para um rápido break e voltamos já já com ação e reação aqui na TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui na TV Com. No Facebook, tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. A sua saúde e dos seus familiares é o bem mais precioso que existe. Para mantê-la, você precisa de um bom plano de saúde. Com uma rede credenciada em toda a Baixada Santista, com médicos qualificados e atendimento humanizado, e uma ampla rede própria com uma excelente retaguarda hospitalar. Além de uma farmácia com descontos e preços imbatíveis. E o Santa Saúde Odonto para cuidar da sua saúde bucal. Conheça o Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. No mercado desde 2017, o laboratório Biomega, com um corpo diretivo que possui mais de 30 anos de experiência na área de medicina diagnóstica, conta com um núcleo de processamento central, NPC, em uma estrutura de 2,2 mil metros quadrados no município de Barueri, em São Paulo, para o processamento de exames de análises clínicas e anatomia patológica, com capacidade de processamento de 6 milhões de exames por mês. Profissionais que contam com um processo de educação continuada para manter as equipes adequadas e altamente qualificadas para a excelência em todo o processo.
Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Elas Tão On, o podcast feminino com o comando de Luciana Faria e o time de mulheres on na bancada. Luciana Faria, Adriana Faria, Fernanda Vanucci, Areta Alonso, Thay Kruger. Na Santa Cecília FM 107,7, toda quinta, das 8 às 9 da noite. Na TV Com, toda sexta, 20h30. Na Claro TV, canal 11 e Vivo TV, canal 8. E nas redes sociais, programa Elas Tão On. Estamos de volta à programação e reação. Eu sou Luciana Faria, falo as verdades. Né? Eu falo a verdade mesmo, porque plano de saúde é muito complicado, né? Mas a Unimed Santo é um dos planos de saúde que mais atende aqui na Baixada Santista. E não adianta você ser um médico cooperado e você não atender, né? O plano de saúde, porque sua agenda está sempre ocupada. Para outros atendimentos, vamos dizer assim. Então, eu falo para os médicos cooperados, né? Se vocês realmente querem continuar cooperados da Unimed, então vote aí na chapa 1, onde estará doutora Maria Heloísa Ventura, médica pediatra, Silvia Picado, médica de cirurgiã de cabeça e pescoço, e doutora Luci Mara, vem no Conselho de Administração. 3 mulheres pela primeira vez à frente da Unimed, cooperativa Unimed de Plano de Saúde. Pela primeira vez na história, 3 mulheres numa gestão na chapa 1. E aproveitando que estamos com essas 2 médicas aqui, eu já saio daqui com 2 consultas hoje. Renato Fernandes da Moca, participando aqui, acompanhando a gente. Um beijo, Renato Fernandes. Tatiana Flor, boa tarde, maravilhosas. Tá dizendo que essas mulheres estão alegrando as tardes dela com essa simpatia e beleza. Márcio Ferreira, olha, Márcio Ferreira, se você precisa fazer uma procuração pública, uma escritura, tem lá o 7º Cartório de Notas de Santos, procura o escrevente Márcia Ferreira. Olha, mandar um abraço a Tatiana Flor, médicas que fazem muita diferença nesse mundo. Adriana Matos está dando boa tarde. Pergunta para a doutora Silvia: qual o melhor exame para descobrir a origem de enxaqueca crônica? Adriana, obrigada pela pergunta, porque eu também tenho.
Na verdade, assim, enxaqueca não é o cirurgião de cabeça e pescoço que trata, né? Mesmo com o nome cirurgia de cabeça e pescoço, mas a enxaqueca ela pode ser multifatorial. Então, a primeira coisa é investigar se tem alguma doença mais grave. Então, o melhor exame para avaliar cérebro é a ressonância de crânio. E descartando que seja alguma alteração sólida, né, alguma lesão, alguma coisa mais grave, aí procurar, tem várias causas de enxaqueca. E hoje a gente tem muitos tratamentos, né, desde medicamentosos, tem aplicação de toxina botulínica em alguns locais também, que segura bem. Então, depende do... Na verdade, cirurgião de cabeça e pescoço, quais as doenças assim que mais estão à frente hoje? Então, a cirurgia de cabeça e pescoço a gente trata. Então, da base do crânio, então o cérebro quem trata é o neurocirurgião, até o final do pescoço, esse daí não é a coluna, que também é o ortopedista ou neurocirurgião. Então, a gente trata as doenças benignas e malignas, tumorais ou inflamatórias, da tireoide, paratireoide, glândulas salivares, a pele da face, couro cabeludo e pescoço, os tecidos moles do pescoço, nasofaringe, a rinofaringe, a boca, cavidade oral, lábio e a laringe, a nossa caixinha da voz. São os nossos principais. Nós mulheres sofremos com tireoide, né? A doença da tireoide é uma das mais frequentes. Hoje a gente sabe que mais da metade da população tem nódulo tireoidiano. Então é uma doença muito, muito frequente. Então, se você descobrir um nódulo no exame, não precisa ficar assustado, porque é uma coisa principalmente depois dos 40 anos. Mas o ideal, sempre que tem um nódulo, é passar ou para o cirurgião de cabeça e pescoço ou para o endocrinologista. Eu recentemente apareceu um nódulo na tireoide. A tireoide, ela muda de tamanho depois de uma determinada idade? Não. A tireoide, normalmente, ela é bem pequenininha. Então, ela pesa de 20 a 30 gramas. Então, o normal é a gente não conseguir palpar a tireoide, não conseguir sentir a tireoide. Quando você sente um nódulo, aí com isso, você precisa, sim, fazer um ultrassom e aí ter isso melhor avaliado. Então, não tem aquela indicação que nem o pessoal pensa, tem indicação igual a mama, de todo mundo fazer ultrassom de tireoide. Isso é falso, não tem. Porque a gente sabe que mesmo todo mundo fazendo, não vai mudar o prognóstico da doença, né? Também, o câncer de tireoide, quando descoberto, ele é um tumor geralmente indolente. Então, é um tumor que é devagarzinho. Eu queria saber também, por exemplo, as doenças que a tireoide, ela também influencia no peso, né? Tem uma que emagrece, tem uma que engorda. Conta um pouquinho pra gente. O hipertireoidismo ou o hipotireoidismo. Então, para ficar um raciocínio mais fácil, o hipotireoidismo é pensar tudo mais lento. Então, a gente vai ter mais fraqueza, ganho de peso, sonolência excessiva. Muitas vezes a mulher vem com queixa de queda de cabelo, de unha quebradiça. Isso é mais frequente no hipo. Então, a tireoide mais devagar. Que o tratamento geralmente é com o hormônio tireoidina levotiroxina. O hiper já é o contrário. Aquele paciente está sempre irritado, tem insônia, muitas vezes perdeu muito peso. Aí são mais frequentes. Mas esses sintomas não são específicos. Então, muitas vezes o paciente tem um hipo, mas tem um pouco de sintoma de hiper e vice-versa. Mas quem tem alteração laboratorial precisa sim fazer um exame ultrassonográfico para saber se está acompanhado de nódulo ou não. Então, o problema na tireoide, como eu tenho, milhares de mulheres têm, depois que a gente chega na menopausa, tudo muda, né? A tireoide também fica irritada, tem uma que fica maior que a outra, e as duas ficam brigando ali, né? Então, procure uma médica especialista em cabeça e pescoço. E tá aqui, ó, a doutora Silvia Picado. Tem Instagram? Tenho, @doutora Silvia Picado. Agora eu quero saber o seguinte, da doutora Maria Heloísa Ventura, que é médica pediatra. O Conselho Federal de Medicina, em 2025, trouxe uma resolução, a 2429, que diminuiu as cirurgias bariátricas antes era até 16 anos, agora a partir dos 14 anos. Isso chama atenção porque isso significa que está crescendo o número de crianças obesas e com 14 anos já estão procurando a cirurgia bariátrica. E a obesidade no mundo tem ultrapassado a desnutrição e atinge 1 em cada 10 crianças no mundo. Para vocês terem uma ideia, no Brasil é um dos países que apresentou os maiores índices de obesidade em 2025, atingindo a 7ª posição
com um marco de 17 milhões de crianças e adolescentes com a condição médica de obesidade. E falando em obesidade, na última quarta-feira, dia 4, foi o Dia Mundial da Obesidade. Então, doutora Maria Heloísa, como médica pediatra, atende crianças e adolescentes, conte pra gente sobre a obesidade infantil. A obesidade infantil, Lu, ela é uma doença crônica e é uma das principais doenças hoje na infância e adolescência. E isso, a gente vê o impacto na diminuição da qualidade de vida e dos anos de vida. Então, hoje o pediatra, ele está lá dentro do pré-natal. Então, aquela coisa da gestante comer por 2, ganhar muito peso. Hoje a gente sabe que o impacto disso naquela criança que nasceu muito gordinha ou a mãe ganhou muito peso, a chance dela se tornar uma criança obesa, um adolescente obeso é muito alta. Então, aquela coisa do aleitamento materno até os 6 meses de vida, a introdução alimentar correta depois dos 6 meses, sabe? Aquela coisa, voltar um pouco para trás, cozinhar, sabe? Fazer ali o legume, a carninha e evitar desembrulhar as coisas, né? Porque hoje a gente vê uma geração, como você falou da ansiedade, mas a gente vê uma geração que se alimenta de ultraprocessados. As telas, então tem que comer rápido, vendo desenho, jogando, abre ali a lasanha pronta, né? A gente está nessa loucura de vida, chega e pede um iFood lá, né? Pede uma comida rápida e isso tem um impacto enorme na obesidade. Então, falar sobre isso é muito importante, porque a obesidade está ligada no bullying, está ligada na inflamação, algumas doenças que vieram para a pediatria, né? Eu falo que eu tenho 27 anos de formada, e eu aprendi assim, eu via desnutrido mesmo, de não ter comida. Hoje a gente vê crianças que têm comida, mas comida ruim. E a gente vê doenças que não tinha na pediatria, né? Diabetes tipo 2. Hoje eu tenho pacientes com 9, 10 anos, né? Com sinais, né? Aquela cantose nigricans, gordura no fígado, doença inflamatória intestinal. Então, a gente vê o impacto do erro alimentar, né? Do sedentarismo, do excesso de tela, aí caindo em cima das crianças. Então, é muito importante que a gente fale, não é fácil, né? Eu falo que tenha o feito e o perfeito. É melhor a gente fazer o feito ali, cozinhar, se programar, mas mudar a nossa vida. E o dia de mudar a vida é hoje. Eu falo muito porque eu passei por um processo aí de transformação mesmo nesse último ano, e não é fácil, não. Você tem que chegar e se programar ali, ir no hortifruti, deixar tudo meio pronto, porque aquele dia que você chega cansada, trabalhei o dia inteiro, fui no consultório, vamos pedir uma pizza. Não tenho pedir pizza no meio da semana, melhorar a lancheira, tirar o suco de caixinhas, tirar o refrigerante, não ter acesso a esse tipo, sabe? Deixar o equilíbrio mesmo. Vai na festinha, come. Não tem festinha, come direito. Trocar o biscoito, né? Dá pra trocar o biscoito, não dá? Não, e hoje na internet, Lu, a gente tem receitinhas. A gente fez no hospital aquela Balafine, eu falo o nome, mas eu odeio essas coisas, né? Balafine de manga com gelatina, compramos forminhas de dinossauro e as crianças comeram bala tipo fine, mas é a alegria delas ali. Então, vamos procurar umas receitinhas menos nocivas para tentar ali ter uma criança com uma saúde melhor. Eu sou filha de feirante. Eu aprendi comendo tudo que vem fresco, né? Legumes, frutas, são verduras. Quando eu casei tarde, com 42 anos. E eu nunca tive, né? Já morava sozinha, eu não tinha micro-ondas em casa. Eu nunca tive micro-ondas. Eu fui ter micro-ondas porque o meu marido falou na cozinha. Eu não uso micro-ondas. Ele só usa o micro-ondas hoje para esquentar leite, porque ele não quer esquentar no fogão. Mas o micro-ondas também, ele acaba facilitando essa comida rápida, né? Você pega já descongelado, já coloca lá. Você compra já tudo, lasanha descongelada, tudo em formas, né? Mas é como você falou realmente, doutora Elo, menos latas, menos pacotes. Eu odeio esses lanches dessas redes.
eu não vou falar nome aqui, mas eu não entendo como as pessoas comem esses lanches, que é um sucesso mundial. E se você deixa um lanche do lado de fora lá por semana, ele continua íntegro, né? Não mofa. Você compra aquele pão de forma, não é impossível, o pão de forma demora semanas até mofar. Então, a quantidade de substâncias, de conservantes ali que fazem mal. E está crescendo o número de crianças com câncer, crianças com mais índices de doenças que eram raras antigamente, agora tem mais justamente porque é tudo pegado à lata, tudo pegado ao pacote. Mas hoje também temos um problema de crianças com ansiedade, acabam descontando na comida. Tem tratamento também psiquiátrico, psicológico, como é? Comportamental, né? Mas eu acho que a gente tem que, como você falou, ela gosta de bolo. Faz um bolo em casa, ou até que um bolo de padaria, porque se você deixar na segunda, a quinta ele já estragou. Se você comprar um bolo Ana Maria, ele fica semanas, meses. Então, o que tem ali dentro? Então, fazer trocas um pouco mais inteligentes. Congela o bolo. Eu congelo o bolo. Somos só 2 em casa. Eu faço um bolo de laranja, eu corto em fatias e congelo as fatias. Olha que ideia boa. Depois eu tiro do congelador. À tarde quero tomar um café com uma fatia de bolo de laranja. Eu tiro do congelador, ponho no micro-ondas, fica perfeito. Nossas crianças merecem essa mudança, que não é fácil, né? Se fazer lancheira todo dia, Aí tem aquela coisa já, o saquinho para você colocar. O importante é começar, né? Eu vejo muita coisa assim da faculdade que eu tentei aplicar em casa. Então, o aleitamento materno, que foi difícil, mas era uma coisa que acabei colocando na minha cabeça. Isso da introdução gradual alimentar, as minhas 2 filhas, elas comem muito bem. E é engraçado que você dá uma porção de batata frita, ela come umas 3, mas elas não se acabam naquilo, sabe? Na fritura, gordura. Mas é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. E uma coisa que eu lembro, tinha uma professora de pediatria que falou pra mim, de criança obesa, assim, mas meu filho só come Bono. Mas quem compra o Bono? É verdade, quem compra o Bono? Então, olha, dia 4 de março foi o Dia Mundial da Obesidade. Se você tem aí um jovem, uma criança que está acima do peso, começa a mudar agora, porque o Brasil hoje tem 17 milhões de crianças e adolescentes com condições médicas de obesidade. E o conselho, tanto é que isso já está virando uma questão de saúde pública mesmo, porque já foi autorizada aí cirurgias bariátricas para crianças com mais de 14 anos de idade. Então, estamos tendo aí crianças e adolescentes doentes. O programa está chegando ao fim. Quer passar o último recado, Elô? Já que a chapa da Cooperativa Unimed está aí. É um desafio, como eu te falei, mas assim, ao lado de amigas, de pessoas que a gente acredita, fica tudo mais fácil. Então, pedir para os cooperados da Unimed Santos votar na chapa 1, dar esse voto de confiança para nós. Para as cooperadas, nós somos 1/3 dos cooperados, são as meninas, são mulheres, e aí é uma chance da gente ter voz, de ter poder de decisão e de ajudar umas às outras. Obrigada pelo convite, viu? Doutora Silvia Picado, quer também fazer o convite? Aí você está também como conselheira técnica da Cooperativa Unimed. Como a Elô falou, nós mulheres representamos 1/3 das cooperadas, então está na hora da gente ter voz na cooperativa. Né? Vocês, chapa 1, e muito obrigada, Luciana, pelo convite. Olha, dia 18 de março, no Instituto Histórico e Geográfico de Santos, localizado na Avenida Conselheiro Neves, 689, no bairro do Boqueirão, lançamento do livro A Justiça em Santos. O autor é o professor Dr. Vladimir Passos de Freitas. Olha, pessoa que eu tenho muita estima. Então, tá aí um programa cultural, lançamento do livro 18 de março no Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Quero agradecer você que esteve aqui coladinho conosco. Até a próxima quinta. Um beijo e fique com Deus.